versículo 1 ao 13, nós vamos estudar hoje as 4 primeiras trombetas, e ficou para trás o último selo, amém? O 7º selo. Então, quero que vocês compreendam e anotem que nós estamos ainda na metade da última semana de Daniel, ou seja, nós estamos ainda nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Percebam que nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, nós já tivemos a abertura de 6 selos. A terra, ela já começa no processo de muito juízo de Deus. Ok? Então anota aí no seu caderninho, na sua Bíblia, que nós ainda estamos nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. É por isso que algumas teologias acreditam que a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Só que, por que eu fico com a teologia pentecostal e não acredito que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação? Por causa do que nós estudamos sobre os selos. Não será nada agradável para quem estiver na terra participar do juízo da abertura dos 6 selos, dos 7 selos. Não será nada confortável. E eu não posso crer que o meu Jesus, que veio morrer por mim, morreu para deixar eu passar por todos esses juízos de Deus. Então ele não precisaria ter morrido. Por que ele morrer? Precisava. Era só nós passarmos pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, não é? Seríamos ali punidos, seríamos ali alvo do juízo e da ira de Deus, seríamos então purificados pelo seu juízo e pela sua ira, e está tudo certo. Está dando tchum, né? Ecoando aqui em cima. Está entendendo, irmãos? Então, eu não acredito. Mas, como eu tenho ensinado a vocês serem sábios, não discutam este assunto em redes sociais e nem assentados à mesa de ninguém. Amém? Amém. Não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque, irmãos, quem acredita que vai passar, quem acredita que não vai, quem acredita que vai comer e vai para o final, não muda nada para a nossa salvação. Não compromete nada. Você acredita que você vai passar? Ok. Se Jesus voltar antes e não passar, você está salvo. Você só vai chegar lá e vai dizer: legal, o pessoal que falava que não ia passar está certo. A gente que por estudar e pesquisar e chegamos à conclusão, não. Eu penso que pelo amor que Cristo entregou a nós, não passaremos. Se a gente passar, Deus vai nos fortalecer para esse momento. Não vai comprometer nada a nossa salvação. Então não discutam assuntos que não comprometem a salvação. Amém? Amém. Senão você vai ficar brigando aí em redes sociais, ficar discutindo. E assim a palavra do Senhor diz o quê? Não entreis em discussões tolas. Não gaste o seu tempo com isso. Tem tanta coisa boa para falar de Jesus. Tem tanta coisa maravilhosa para falar do amor de Deus. Por que é que vamos gastar nosso tempo brigando? Amém? Só que quando a gente começa a ir capítulo por capítulo, fazer a contagem, acompanhar junto com a ciência, tecnologia, economia, moral, política, a gente começa a entender, não, Jesus já está às portas aí. A igreja não passa por esse período do capítulo 6, do capítulo 7, do capítulo 8. A igreja não estará mais aqui. Porque seria um tanto insano um pai preparar o filho para tamanho sofrimento. E eu já falei para vocês aqui que em várias e várias épocas, gerações cristãs já enfrentaram tribulações terríveis na face
da terra, como os irmãos perseguidos a enfrentam hoje em dia. Todo dia morrem cristãos por amor ao nome do Senhor Jesus, mas isso é uma tribulação, não é a grande tribulação, não é as 70 semanas de Daniel. Aliás, a gente nem devia ficar falando a grande tribulação, a gente devia dizer as 70 semanas de Daniel se cumprindo. Está entendendo, irmãos? Está pegando aí a revelação? Amém. Então, porque se você não ligar o Apocalipse às 70 semanas de Daniel, como nós já estudamos as 70 semanas de Daniel aqui, você nunca vai pegar o fio da meada. Sempre vai fazer confusão com datas e com acontecimentos. Então, as 70 semanas de Daniel está aqui, se cumprindo no livro do Apocalipse. Amém, queridos? Amém. Então é importante destacar isso. Nesse início do capítulo 8 de Apocalipse, o Cordeiro abre o último selo. É o 7º selo do livro selado. Esse ato do 7º selo, ele foi interrompido na narrativa pelo texto parentético que nós estudamos quarta passada, que é o capítulo 7. Texto parentético é um texto que é aberto parênteses para falar de um assunto que não estava sendo falado antes. Abre-se o parêntese, fala sobre aquele assunto, fecha parêntese e volta para o assunto que estava sendo tratado. No capítulo 6, os selos estão sendo abertos. No capítulo 7, João vê, sente, ouve, vivencia uma pausa. Opa, o assunto mudou. Então o anjo começa a mostrar para ele os dois grupos de redimidos. Primeiro grupo de judeus, o segundo grupo de gentios, que está no capítulo 7. Amém? O grupo de judeus, os 144.000, que vão ser selados, protegidos e guardados. E o grupo de gentios, os salvos que já estarão com Cristo na glória. Aqui, irmãos, está claríssimo que a igreja não participa. Está claríssimo no capítulo 7 que a igreja não estará participando desse período da grande tribulação. Então, fica aí você crendo o que quiser, mas eu estou com você lendo capítulo por capítulo, na sequência dos fatos. Amém? Aí acreditar é com você no que você quiser. O livro fica totalmente aberto com a retirada do 7º selo. Essa retirada do 7º selo vai introduzir o quê? As 7 trombetas de juízo, que a partir do capítulo 8 elas vão predominar. E a última trombeta a ser tocada dará lugar então às 7 taças, que vão encerrar os piores juízos sobre a terra. Quando as 7 taças começarem a ser derramadas, já estará acontecendo a última semana de Daniel, no seu segundo período, que são os últimos 3 anos e meio. Já estarão se findando quando as taças forem derramadas. Amém, irmãos? Amém. Está pegando até aí? Amém. Então, recapitulando aqui para a gente introduzir e começar, o 7º selo contém as 7 trombetas, e a 7ª trombeta dará início às 7 taças. É como se um fosse saindo de dentro do outro, em sequência. O juízo não para. O 7º selo estende-se até o drama final da grande tribulação, que é, olha, presta atenção aqui, a destruição sobrenatural da besta e seus exércitos em Jerusalém, e Armagedon, com a volta pessoal de Jesus com os seus santos. Então, queridos,
está claro nos textos que vamos ler, que vamos estudar, que a igreja, ela está com Jesus, guardada e preservada com Jesus, e não participa desta tão terrível ira de Deus sobre a terra. Aleluia. Amém? Esta ira não é para a noiva. Ele não nos ganhou pela ira, Ele nos salvou pelo amor. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Oh, meu Pai maravilhoso, aleluia. Então, os selos que foram abertos, eles vão, eu vou usar uma palavra bem popular, mesmo, bem grosseira para você entender. É como se eles fossem vomitando a sequência dos fatos, tá? Então, eles são abertos e eles vão vomitando as trombetas, as taças, até chegar o momento que Jesus vai destruir a besta, que Jesus vai colocar um ponto final nos seus exércitos, e que será travada uma grande guerra, a guerra do Armagedon, tão falada, tão conhecida, tão estudada, e é o momento que Jesus então retorna com os seus santos para colocar ordem na bagunça toda. Tá bom? Eita glória! Aleluia. Então vejam bem, há 4 principais veículos de comunicação e execução da parte de Deus no livro do Apocalipse. São eles: 4 grupos de, presta atenção no número, ó. 4 grupos de 7 cartas, diga 7 cartas, 7 cartas. Que são para as igrejas. São para as igrejas. Tá? 7 selos, 7 selos. 7 trombetas, 7 trombetas. e 7 taças 7 taças. da ira de Deus. Agora é interessante a gente perceber que Deus não começa com a humanidade na ira. Glória a Deus. Deus começa com o ser humano no amor e na direção, na orientação. Glória a Deus. Perceba que primeiro no livro do Apocalipse tem as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 cartas são o quê? Orientação, advertência, chamando a atenção das igrejas. Essas 7 cartas são literais, aconteceram, foram direcionadas e elas se repetem há tempos e tempos da igreja de Deus na face da terra. A igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. É a igreja que, mesmo tendo pouca força, ela foi fiel à palavra. Glória a Deus. Esta é a igreja que será arrebatada. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então você não pensa que a igreja que vai ser arrebatada é a igreja poderosa, é a igreja que todos os presidentes são evangélicos, todos os políticos são evangélicos, a gente mandando no mundo, a gente ditando as regras. Não, meu irmão. A igreja que vai ser arrebatada é aquela que talvez daqui uns dias vai ter que tirar, sabe? Vai ter que tirar a voltagem das portas, a placa, vai ter que baixar bem o som, de repente, voltar até cultuar em casas, meio que na surdina. Não vamos poder pregar abertamente contra o pecado, porque tudo que é pecado na Bíblia hoje é considerado preconceito e homofobia e tanta fobia que eu nem sei dizer todas as fobias que existem. Então quer dizer, essa igreja que com pouca força, ela foi fiel à palavra de Deus. Glória a Deus. Ela não negou o nome do Senhor Jesus e ela foi fiel à palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Versículo 8 a seguir. É a igreja de Filadélfia. E por fases e fases e fases, nós temos vivido todas as outras igrejas. E parece que hoje temos aí uma Laodiceia bem atuante, não é? Bem ativa, bem empolgada, com aquela falsa piedade, falando em nome de Deus, mas não é de Deus, fazendo maravilhas em nome de Deus, mas não obedece a Deus. Então, amados, prestem muita atenção nisso, fiquem ligados e não se apavorem quando você vê em algumas áreas da sociedade, parece a igreja perdendo força. Não, a igreja, ela não
tem mesmo essa força. A igreja é protegida e guardada no Senhor. A força não é nossa, a força é dele. É ele que peleja por nós. E guardados nele, as portas do inferno não prevalecerão de fato algum, de maneira nenhuma, contra a igreja do Senhor. A morte não nos deterá. Aleluia. A morte não nos deterá. Aleluia. Vocês estão pegando aí, queridos? Oh, glória. Então, 7 cartas, para só depois 7 selos, 7 trombetas, 7 ilhas. Nós estamos vivendo aí no tempo das 7 cartas. O que ele falou às igrejas da Ásia continua valendo para a igreja do Brasil, para a igreja dos Estados Unidos, lá no Japão, na China, aonde tiver o povo de Deus reunido, continua valendo. Guarda bem o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Volte ao seu primeiro amor. Arrependam-se. Tirem do meio de vocês aqueles que se dizem judeus, mas não são. Continua valendo. Continua gritando e ecoando a voz do Senhor para a sua igreja na face da terra. Que possamos ouvir, para que não tenhamos que passar pelo juízo dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, porque não é para nós. Para nós é o conselho, para nós é a advertência, para nós é a orientação. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos lá, pastor Ricardo. Verso 1 do capítulo 8. Meia hora de silêncio no céu. Vamos lá, vamos ler. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E havendo aberto o 7º selo, último selo aqui no verso 1 do capítulo 8, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Irmãos, vocês já pensaram no céu em silêncio? O que é esse silêncio aqui? Tem pessoas que dizem que esse silêncio aqui se refere à morte de Jesus, quando Jesus expirou e disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não, isso não tem nada a ver com a morte de Jesus. Este silêncio aqui é, sem dúvida, a calmaria que costuma preceder a tormenta. Você com certeza acompanhou alguns tsunamis, algumas tempestades que aconteceram pelo jornal, e você observou que antes de um tsunami acontecer, o que é que acontece com o mar? Ele recua. Calmaria. Recua. Parece que o mar está mansinho. De repente, ele traz a água, as ondas enormes, e ele engole a cidade. Você já observou que em casos terminais há uma recuperação no paciente, e nós que somos leigos por não entendermos, uau, melhorou, que maravilha, vai para o quarto, os médicos, não, essa melhorinha, quando você pega um médico assim meio desumano, não, essa é a melhora da morte, já te fala na sua cara. Quantos nós já vimos acontecer assim? Ixi, a família fica empolgada, é aquela alegria. Não, melhorou, olha, ele está falando, abriu os olhos, mexeu, está respirando normal. Só que o médico sabe, é a melhorinha diante da morte. Parece ser aquele tempinho que Deus dá para que você possa ainda ajeitar alguma coisa em vida. Não é? Isso acontece. Isso aconteceu com a abertura do 7º selo. O céu fez silêncio. É como se todos os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, silenciassem, calassem e dissessem: eles não sabem o que está por vir. Façamos silêncio. É como se houvesse um recuo espiritual nas regiões espirituais, dizendo: o pior está por vir. O que eles nem imaginam ainda está por acontecer. Então esses minutos aqui de silêncio, essa meia hora de silêncio, é uma preparação para soar a primeira trombeta.
É uma pausa que o céu dá, como se desse uma meia horinha de respiro, para que a terra pudesse recobrar o fôlego e se preparar para o que estava ainda por vir. Meu Deus, isso é arrepiante. É forte. Uma tormenta ainda mais terrível que o mundo jamais presenciou está para começar. Desde o princípio do mundo, fenômenos da natureza têm ocorrido dentro de escala do natural. Muitos previstos, detectados, anunciados, o homem consegue controlar. Só que, na grande tribulação, o homem não vai controlar. Os cientistas não vão controlar. Aqueles que cuidam do tempo não vão controlar. Não terão poder e não saberão como que os fatos vão ocorrendo, dentro de que tempo eles vão ocorrendo. Então não haverá aviso prévio. Não tem como se preparar, não saberão aonde e que terça parte do mundo será destruída. Não poderão se prevenir e se defender. É por isso que eu acredito piamente que a igreja não faz parte da grande tribulação, até pelo que estou lendo. A igreja em nenhum momento é citada por João depois de Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Não há mais nenhum relato da igreja atuando aqui na terra. Está pegando aí, irmãos? Amém. Chegamos agora ao drama final das 70 semanas de Daniel. Não é de admirar que haja um silêncio por meia hora na abertura do céu. É como se o céu estivesse aguardando com toda a expectativa. Oh, glória! Parece até que ouvimos os habitantes perguntar entre si: qual será o próximo ato divino no julgamento deste mundo? Aqueles que aqui estiverem vão ficar, não é, se perguntando, assuntando um com o outro: o que será que vai acontecer agora? Que desgraça vai acontecer agora? Que tragédia vai acontecer agora? E talvez alguém vai dizer: não, acalmou, está vendo? Parou tudo, acalmou. Os jornais vão entrar num plantão 24 horas e dizer: gente, acalma. Acalmou tudo, não aconteceu mais nenhuma tragédia. E quando eles estiverem tranquilos, achando graças a Deus, parou tudo, acabou tudo, aí começa o soar da primeira trombeta. Eita, meu Deus, aleluia. Começamos então o versículo 2. Vamos ler, pastor. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Aqui no versículo 2, nós temos as trombetas de juízo. Vi 7 anjos, tudo no 7, ó. 7 cartas, amém? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos que estavam diante de Deus. E é dada a eles 7 trombetas. Destas 7 trombetas, 4 trombetas são tocadas aqui no capítulo 8. 4 trombetas são tocadas aqui no capítulo 8. E 2 trombetas no capítulo 9. E a última apenas no capítulo 11. Porque no capítulo 10 nós vamos ter mais um texto parentético. Será aberto mais um parêntese para que João tenha outras revelações até que seja tocada a última trombeta. Amém? Esse uso de trombeta aqui, ele deve ser estudado e compreendido à luz do seu emprego no Antigo Testamento, assim como são outros fatos bíblicos. Da onde saem essas trombetas? Por que Deus está usando a trombeta? Sempre usou, a Bíblia está cheia de referências a elas, e nós vemos elas novamente aparecendo aqui em Apocalipse. Vejam só, trombetas são usadas na Bíblia para convocar o povo. Trombetas ou chofar, como um deste aqui, ou a trombeta, como também conhecemos,
e a sua ponta ele tem uma boca, né, para que saia o som, também uma trombeta, tá? Nós vemos na Bíblia, em Êxodo capítulo 19, versículo 16 ao 19, Deus fazendo uso das trombetas através do povo, para que houvesse uma convocação. Quando Deus faz uso da trombeta aqui, Ele está dizendo o que para a nação? Para o ser humano? Chegou o fim. Está sendo anunciado. Vamos ler, pastor. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Zunidos muito fortes, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Deus fazendo uma convocação, com o soar de trombeta, como se fosse uma trombeta mesmo, tocando no pé do ouvido do povo, convocando este povo. Nós vemos isso também quando Paulo fala, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós ouviremos o soar da trombeta no arrebatamento da igreja. Vamos colocar aí? 4, eu acho que o verso 15, é isso? Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o mesmo que estava acontecendo lá em Êxodo, trovões, o zunido, aquele barulho todo, Deus convocando o povo, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Olha aí, Deus tem uma trombeta, amém? Deus tem o seu instrumento de convocação, de alerta, de anúncio. Então não pense que os selos, as trombetas e as taças são sem significados de maneira nenhuma. Selo serve para quê? Selou, fechou, acabou. Abertura dos selos, Deus está dizendo, acabou, começou o juízo. A porta da graça fechou, gente. Agora é juízo, trombeta, convocação, anúncio, advertência. Estão pegando aí? Diga amém. Amém. As trombetas na Bíblia também são usadas para anunciar juízo, como no caso da tomada e destruição de Jericó. O que aconteceu na destruição de Jericó? Foram tocadas o quê? 7 trombetas. Olha só, 7 trombetas, Deus mandou eles tocarem, não é? Então eles são orientados a tocarem 7 trombetas. Olha que interessante. Jericó estava impedindo o avanço do povo de Israel para a terra prometida. Os sacerdotes de Israel levavam trombetas de juízo. Glória a Deus. E por 7 dias eles ficaram marchando ao redor da cidade, tocando trombeta. Olha aí, se o povo de Jericó fosse esperto, teriam entendido. Isso aí é um anúncio de guerra. Vamos escapar pela nossa vida. Vamos fugir desse povo porque eles chegaram. Deus está agora trazendo as trombetas como o quê? Como juízo sobre a terra. Todos saberão e entenderão. É o juízo de Deus sobre nós. A trombeta está sendo tocada. O povo da lei vai saber. Opa, a trombeta é Deus. Eles sabem o que é, eles conhecem a Torá, eles conhecem a Taná. Eles sabem o que é a trombeta. Ou é uma convocação para a guerra, ou é uma convocação para jejum, ou é juízo. E essas trombetas que começam a ser tocadas, começam a trazer destruição. Todos saberão e entenderão. Meu Deus do céu. Aleluia. Oh, glória. Então os sacerdotes marcham, tocam por 7 dias e marcham por 7 dias. No 7º, o mundo ímpio e rebelde, no 7º
Só que desta vez elas serão tocadas por anjos. Vamos ler Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Elas serão tocadas por anjos. Isso, veja aí. É o 4, isso. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Sim. E será que tocando prolongamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido de trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá por ele, cada um em frente. Está vendo? Tocando a trombeta, o muro cairá. Vai cair. A grande Babilônia vai cair. Todos reconhecerão, todos saberão que o juízo de Deus está sobre a terra. E eu e você nesse momento estaremos com Jesus, celebrando, festejando, adorando, glorificando, participando do banquete, pois aqui não queremos ficar. Amém? Amém. Versículo 3. Anjo sacerdote. Olha lá, vamos ver. No versículo 3, o que temos aí? Pode ler, pastor. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então presta atenção. Veio outro anjo, ele se pôs junto ao altar, e ele tinha na mão um incensário de ouro. Quem é que faz uso do incensário no altar? Sacerdote. Nós temos aqui um anjo sacerdote. Amém? Amém. Então vamos lá, faz mais um pouquinho a leitura. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Aqui um pouquinho, aqui, vamos parar aqui. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. As nossas orações sendo colocadas dentro do incensário, como se fosse incenso. Está entendendo, irmãos? Oh, glória a Deus. Olha que coisa linda. A tua oração não fica aqui não, querido. Glória a Deus, glória. Então, por isso a palavra de Deus diz: a oração do justo muito pode em sua eficácia. Glória a Deus. Porque ela não fica aqui não. São palavras jogadas ao vento. As palavras que você coloca diante do Senhor, elas não se perdem. Glória a Deus. Agora é a oração do justo, irmão. Não é do sem vergonha, não é do ímpio, não é daquele que trapaceia, que mente, não é daquele que ora aquilo que a Bíblia amaldiçoa, aquilo que a Bíblia discorda. Você precisa orar conforme a vontade de Deus, e precisa orar o que está na palavra de Deus. Aleluia. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer também um texto parentético. Vou abrir um parêntese aqui. Irmãos, crente que tem medo de oração de outro crente, você ainda não conhece Jesus. É forte. Você não conhece Jesus. Ou porque o fulano disse que está orando para Deus me quebrar. Problema dele, irmão. Deus falou que vai te quebrar. Se Deus falou que vai te quebrar, não tem oração que te livre de Deus, a não ser a sua própria de arrependimento. Agora, se Deus nunca falou isso para você, durma tranquilo, irmão. Oração de feiticeiro, querido, que é isso? A palavra diz que não vale encantamento sobre o arraial do Senhor.
Se estão orando contra você, mas a vontade do Pai é que você prospere, ninguém vai te deter. Se estão orando contra você, mas a vontade do Pai é que você tenha saúde, ninguém vai te adoecer. Porque a vontade de Deus é que prevalece sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. É Deus que prevalece sempre. Esses dias eu postei uma palavra no TikTok. Um moço veio e falou assim: você deve tirar essa palavra, porque você é uma mulher e não deve ensinar e nem pregar, muito menos ser pastora. Eu falei para ele: ok, mas o TikTok é meu, o chamado é meu, a unção é minha, o ministério é meu, e eu não obedeço a você, eu obedeço a Jesus, então a palavra vai ficar aí. Fala para ele que você é pastorofobia. Agora foi bom, vou processar ele. Eu disse para ele: meu irmão, fica na paz, você cuida da sua vida, eu cuido da minha, você cuida do seu chamado, eu cuido do meu, amém? Vai ganhando suas almas aí, eu vou ganhando as minhas aqui, Jesus vai fazendo muita coisa linda, lá no céu a gente se encontra. Para tirar essa dúvida, essa confusão, quando a gente for arrebatada, a gente pergunta para Jesus: mulher podia ou não podia pregar? Bom, quando a gente chegar lá, a gente pergunta. Pronto, acaba a confusão. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Você não pode parar e temer aqueles que não acreditam em Deus, como você. Aqueles que não são justos, como você. A oração que é poderosa é a oração do justo. Glória a Deus. E justo é o Senhor. Glória. É por isso que a tua oração só pode ter efeito quando você orar à vontade do Senhor, que Ele é justo. Quando você pergunta para o Espírito Santo: o que eu devo orar? Oramante, oh glória. O que eu devo falar ao Pai? O que o Pai está sentindo? O que está no coração do Pai? Revela para mim. Intercessores, vocês não oram o que vocês querem. Se você deseja o ministério de intercessão, precisa aprender a depender do Espírito Santo para orar. Você não chega aqui no sexta-feira à noite e fala um monte de coisa que você quer falar, que você está vendo, que você está fofocando. Você se diminui. Espírito Santo, eu não sei de nada, eu não vi nada, eu não tenho nada para falar. O que é que o Senhor deseja falar ao coração do Pai? E traga do Pai para mim o que Ele quer falar comigo. Isso é intercessão. Interceder não é fazer fofoca para o céu. Meu Deus, aquele irmão vem aqui e fala: Senhor, o Senhor quer o pé dele, o Senhor arrebenta com ele, o Senhor sabe. Irmão, isso é intercessão. Isso não é intercessão. Você precisa saber em que guerra o Espírito Santo está agora. Oh glória. Aleluia. Você vai interceder pelo seu irmão, Espírito Santo, que batalha que ele está agora. Eu tomo para mim essa batalha. Eu chamo para mim. Eu vou guerrear por ele agora. Isso é intercessão. Aleluia. Enquanto você controla suas palavras, você ainda não intercedeu. Enquanto você dá direção à sua oração, você ainda não entrou no nível da intercessão. Você precisa perder o controle para que você entre no nível da intercessão. Eita maravilha, aleluia. Oh glória. Aqui de vez em quando a gente começa uma coisa, o Espírito Santo leva para outra e assim a gente vai, amém? Mas esse parênteses é necessário ser aberto, porque a oração do justo que tem eficácia, não é do ímpio não. Glória a Deus. Viu? E tem muito ímpio dentro da igreja. Muito ímpio dentro da igreja. Qual é o ímpio? É aquele que conhece a verdade, mas prefere caminhar na mentira. Esse é o ímpio. Quem está lá fora, nunca conheceu Jesus, nunca foi apresentado para ele. Esse aí é o pecador, irmão. O ímpio é quem conheceu, é quem sabe o caminho da verdade, mas prefere entrar pelo caminho da mentira. Amém? Então, fica tranquilo. Confia no Senhor que não dorme e que te guarda. Aleluia. Eita glória. E creia que a tua oração será ouvida quando você depender do justo e fiel, aquele que nunca falha. Então a sua oração vai ser ouvida. Amém? Oh, maravilha. Esse
sacerdote, ele colhe as orações dos santos e ele coloca dentro do incensário. Glória a Deus. Dentro do incensário. Oh, maravilha! Glória a Deus, aleluia. Dentro do incensário. Este altar de ouro está diante do trono de Deus. Então aqui eu quero que você perceba. Onde estão as orações dos santos, pastor? E o incensário está onde? Diante do trono de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Diante do trono de Deus. Não tem como não ser visto, ouvido, percebido. Está lá diante do próprio Deus. As suas orações. As orações dos santos. Oh, Glória a glória. Jesus. Glória a Deus. Por aqui nós vemos que o tabernáculo mostrado por Deus a Moisés no Monte Sinai, construído para o culto divino, era apenas uma cópia de outro celestial. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui que tudo que foi construído na terra era cópia do que já existe no céu. Foi revelado por Deus, dado por Deus e feito na terra. Mas existe o original no céu, Glória a Deus. onde Deus habita. Amém? Glória a Deus. É muito lindo, né, amados? Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Outras passagens da Bíblia também nos revelam esses fatos de algo que foi construído na terra e nós vemos acontecendo lá no céu. Primeiro acontece no céu, gente, sempre. Amém? Amém. Nós vemos aqui no versículo 3 um anjo oficiando, trabalhando no altar de ouro ou altar do incenso. Portanto, ele é um anjo sacerdote. Os anjos têm funções no céu, das regiões celestes. Parece estranho, mas lembremos de que no céu há infinitas coisas que não sabemos nem conhecemos agora. Esse anjo, segundo a teologia pentecostal, acredita ser também o anjo do Senhor, Jeová, com muitas aparições no Antigo Testamento. Ele apareceu a Abraão, sendo chamado de Senhor, guiou os filhos de Israel no deserto, encontrou-se com Jacó no Val de Jaboque, apareceu a Josué para garantir a conquista de Canaã, e por vezes nós vimos aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então, cresce na teologia pentecostal que é este mesmo anjo que está agora trabalhando com o incensário de ouro e colocando as orações diante do trono de Deus. Novamente, esse anjo sacerdote, ele vai aparecer aqui no livro do Apocalipse, nessa condição que lemos no verso 3, querendo dizer que assim como ele operou em favor do povo de Deus no Antigo Testamento, ele vai operar neste tempo em favor do remanescente de Israel, os judeus salvos que estarão testemunhando na terra em lugar da igreja durante os dias da grande tribulação. Amém? Então ele está fazendo uma função de pegar essas orações dos santos, levar diante do trono de Deus, que é o ministério de intercessão, tá? Que é o ministério intercessório acontecendo no céu. Jesus é o nosso mais excelente intercessor. Amém? Amém. Lá no céu, da terra para o céu, ele foi o intermediador. Mas no céu, diante do Pai, ele é um intercessor. É aqui que a Igreja Católica comete um grande equívoco quando ela diz que Maria é intercessora. Não, Maria nunca recebeu o ministério de intercessão. Amém? Nunca, não há um relato na história de Maria que ela tenha intercedido por alguém. Jesus é o nosso intercessor. Olha que bonita essa imagem aqui. Aqui está o altar do incensário, né? Onde é colocado aí o incenso em abundância, dado a este anjo muito incenso, e ele coloca junto as orações dos santos. Tá bom? Oi? Onde está o altar do incensário. Muito bonita essa imagem, só para os irmãos saberem o que é o altar do incensário. Porque às vezes você olha assim, rapidamente pensa que é a Arca da Aliança, né? Mas esse é o altar do incensário. Nós temos um ali dentro da torre de oração,
Amém? Até se quiser pegar, irmão Giane, para nós, colocar aqui para os irmãos saberem como é o altar do incensário. Então, a gente usa ele simbolicamente, óbvio, coloca os pedidos de oração ali dentro, e a cada mês a gente queima os pedidos de oração, ora, ministério de intercessão, ora e a gente queima. É assim o altar do incensário, tá? Olha aí. Tá bom? Então, para você que não conhecia... Ainda bem que dá na arca, senão eu ia morrer. Apesar de Saiu o altar do incensário. Hoje, claro, a gente usa de uma forma simbólica, amém, irmãos? Tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é o próprio, né, tabernáculo com todos os seus utensílios. Mas, antes que alguém nos critique aí na internet, igreja, o povo hoje em dia não tinha que falar. Eles só não criticam o pecado, mas o resto... É verdade. Não é? Então, amados, Deus nunca ficou e nem ficará sem um testemunho aqui na terra. Nem mesmo durante a apostasia de Israel, no tempo do profeta Elias. O profeta Elias chegou a dizer para Deus que só ele tinha restado. 1 Reis capítulo 19, versículo 10 ao 14. E Deus mostra para ele que ele estava enganado, que havia uns 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos diante de Baal. 1 Reis 19, versículo 18. Então, durante a grande tribulação, haverá um remanescente, haverá um povo que estará fazendo o papel da igreja na terra, que é um apanhado de judeus, amém? A oração vai chegar diante de Deus, porque esse anjo vai pegar as orações e vai levar diante do trono. Olha que tremendo. Jesus continua atuando então em favor do remanescente, daqueles que clamam sempre. Amém? Vamos seguir pelo versículo 4. Versículo 4 não, é versículo 7. Vamos pular lá para o versículo 7 ao versículo 12, onde nós teremos as trombetas e os seus flagelos. Vamos ler, pastor Ricardo? E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Vamos aqui devagarzinho. Aqui nós vamos ter então o toque da primeira trombeta. O que é que acontece com esse toque? Houve saraiva e fogo misturado com sangue. Meu Deus, saraiva e fogo misturado com sangue. É muito forte isso daqui, irmãos. Seguindo, pastor. E o primeiro anjo tocou, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Meu Deus. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Terceira trombeta já. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Meu Deus. Os irmãos prestaram atenção que com a abertura com o toque dessas quatro trombetas, como o mundo será destruído por partes e partes. Irmãos, isso será terrível. Os flagelos citados aqui nesses versículos são pragas e acontecimentos tão literais, não é simbólico, é literal, como os eventos que aconteceram no Egito, com as pragas já conhecidas. Eles percorrerão a terra. O versículo 13 diz assim: ai, ai,
já trocou 4. Mas o verso 3 está dizendo: ai, ai, ai! Quantas terças partes já foram destruídas? Mas ouve-se o grito de ai! Ainda faltam mais 3 trombetas, ai! Dos habitantes da terra. Meu Deus do céu! E você ainda acha que a igreja vai estar por aqui? Você acha que isso é para nós, irmãos? Que as 70 semanas de Daniel é para a gente? Sangue de Jesus nos cubra. Ai! De cada trombeta está escrito que será destruída a terça parte de coisas afetadas. A terça parte destruída. Quais são as coisas afetadas aí, pastor Ricardo? Da primeira trombeta. Árvores e toda a erva verde foi queimada na primeira tormenta. Árvore e toda a erva verde, ou seja, saraiva, fogo e sangue, vai destruir 1/3 da vegetação da terra. Versículo 8 e 9, a segunda trombeta. Nós vemos algo como um meteoro incandescente caindo no mar e contaminando o mar. 1/3 da vida marinha, 1/3 dos navios destruídos. Nesse tempo, os modernos navios de guerra não terão qualquer proteção para evitarem ser destruídos. Os seus mísseis mais sofisticados serão totalmente inúteis quando esta trombeta for tocada. O pastor Alberto, a criação também foi parte, né? E a destruição. Em partes, exatamente. Quando Deus começa a criar, lá em Gênesis, Ele cria por partes. E para destruir a terra pelo fogo, como está em 2 Pedro capítulo 3, Ele também fará por partes. Amém? Também por partes. Esse link é muito importante fazer, interessante. A Bíblia não diz que o que foi atirado ao mar foi um grande monte. Mas uma coisa como um grande monte. A gente tem que prestar atenção nessas palavrinhas. Amém, irmãos? Senão você vai falar assim: o Apocalipse diz que é um grande monte que vai ser lançado no mar. Não. Como que um grande monte não é um grande monte. É algo parecido. Então cai como que um grande meteoro incandescente. E este meteoro, ele vai comprometer 1/3 da vida marinha. Amém? Amém. Então presta atenção nisso aí. Versículos 10 e 11. Terceira trombeta. Cursos de água e fontes ficam contaminados. A situação anda boa para nós em relação à água? A gente aqui não tem nem noção, irmãos. Quando você vai para grandes capitais, cidades enormes, de 2, 3 milhões de pessoas, quando você vai ao Nordeste, na parte do sertão, onde há uma dificuldade imensa com água, é que você vai ter noção da importância da água, e água potável, água boa para se fazer uso. Agora imagine você que a terceira trombeta sendo tocada, ela vai contaminar 1/3 das águas dos rios e das fontes, se tornará impuro. E isso que? Vegetação e vida marinha, 1/3 também já vai ter sido destruído. Agora destrói-se as fontes de águas. Já pensou como vai ficar a terra? Você precisa entrar nisso, você tem que colocar assim na sua cabeça para viajar um pouco. Sabe, começar a imaginar, começar a entender. As pessoas estão tão apegadas a essa terra
E esses dias eu estava vendo um videozinho de um teólogo aí importante, e ele falava sobre o reino. Só que do jeito que ele estava falando, dava-se a entender que a igreja não vai ser arrebatada, porque ele falou assim: o reino é aqui, por isso nós oramos, venha o teu reino. Mas esse reino, irmãos, está dentro de nós, não é o reino físico ainda. Eu não aguento esses teólogos. Se eu morrer um dia infartado é por causa deles. É verdade, eu não aguento, irmãos. Eu tinha babar, eu tenho vontade de entrar dentro do computador quando eu vejo uma coisa dessa. O reino literal e físico é só quando Jesus voltar com a igreja. Pelo amor de Deus, que Bíblia que eles leem? Aí eles ficam colocando na cabeça do povo: nós vamos reinar, nós vamos reinar, nós vamos reinar. Claro que nós vamos reinar, irmão, mas não nessa terra abençoada. Essa terra, Pedro diz que ela vai ser derretida pelo fogo. A Bíblia diz: haverá novos céus e nova terra. Tudo vai passar, menos a palavra dele. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém vai reinar nessa terra que está aqui desse jeito. Vai reinar o quê? Que vai reinar? Vai reinar? Vai nebetar com ele. Porque fica enganando o povo, e o povo entra nessa neura. Aí eu estou reinando. Está reinando o quê, amado? Reinando com o quê? Aonde? Para quem? Que está reinando? Não consegue vencer o cigarro, diz que está reinando. Não consegue vencer as orgias sexuais, diz que está reinando. Não consegue vencer uma garrafinha, diz que está reinando. Ah, não, irmão, sinceramente, só porque tem dinheiro diz que está reinando. Então os satanistas, os maçons e toda a turminha aí está reinando para valer. Como pegaram para ter dinheiro? Ou a turminha para ter carro importado de 1 milhão e apartamentos de 10, 15, 20. Então quem está reinando é Neymar, que não sabe mais onde botar o dinheiro. Se reinar está ligado à prosperidade financeira, então, meu filho. Ai, irmãos, parem de ouvir bobagem, pelo amor de Deus. Eu entendi o que ele quis dizer, porque eu acompanho, mas quem não acompanha e pega só aquele pedacinho, então então não preciso me preparar para ir com Jesus, não, é porque ele é que vem para cá e nós reinamos com ele, tá quase igual o testemunho de Jeová o negócio. Não é? Irmãos, não é assim, tá? Jesus falou assim, ó: vocês estão procurando aqui, ali, acolá o reino de Deus. Eu digo para vocês que o reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Não é o que a gente faz por fora, é quem somos lá dentro, transformados pelo Espírito, que ali sim está manifesto o reino de Deus. Glória a Deus. É o Espírito dele podendo fluir de dentro para fora, é que manifesta o reino de Deus na terra. Amém? O reino de Deus ainda não é literal na terra. O reino de Deus, ele é manifesto através do Espírito dele em nós. E é a ação do Espírito dele em nós que vai manifestando o reino de Deus na terra. Agora, literalmente, o reino de Deus existirá, se manifestará quando Jesus descer com a Nova Jerusalém e se estabelecer lá sobre o Monte das Oliveiras. Aí sim, aqueles que estiverem com ele, que foram salvos e reinam com ele, estarão reinando com ele. Estão entendendo? Amém. Então a gente tem que prestar atenção no que fala, irmãos. Porque a gente fica falando umas coisas, achando que está escrito, mas não está escrito coisa nenhuma, não. É nós que não estamos lendo direito, não estamos interpretando direito. Né? Então, porque você fica aí querendo... Esses dias eu ouvi até uma pessoa de renome falando. Vocês ficam aí falando que querem ir para o céu, querem ir para o céu, querem ir para o céu. É o céu que vem para nós. Mas quando a gente fala que quer ir para o céu, é uma figura de linguagem. Eu sei que Jesus está descendo para a Nova Jerusalém, nós sabemos. E a palavra diz que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Glória a Deus. Não é? Nesse primeiro céu. Está entendendo? A gente não está sabendo, ninguém é tolo, não. A gente está entendendo, a gente lê Bíblia também. Mas aí o camarada está falando isso, e ele estava dizendo em que sentido? Que nós precisamos começar a fazer desse lugar
A terra que nós vamos reinar com ela não é essa aqui manchada, não. A Bíblia diz que montes sairão do seu lugar, o mar vai secar, onde tinha seca vai surgir rios, água, fontes, vai ser tudo transformado. Glória a Deus. Eu, hein? Deus que me perdoe. Eu não sei que Bíblia esse povo está lendo. Não dá mesmo. Mas amém, glória a Deus. Então tenhamos cuidado com isso aí, tá? Eu estou falando tudo isso só para dizer para você, cuidado, porque, mas uma coisa como não é a coisa. Uma coisa como um monte, parecido com um monte. Parece que quando eu olhei, parece que eu vi um negócio assim que nem um monte, mas não era um monte. É porque João não encontrou linguagem, vocabulário, para poder expressar para a gente o que era. Então ele diz assim, parecia um grande monte. Como se fosse um grande monte. Então você não pode sair por aí pregando que um grande monte caiu no mar. Está entendendo? Então, vamos prestar atenção nessas coisas, irmãos, para a gente não falar tanta abobrinha em troco de alguns tostões da internet. Amém? Porque hoje as pessoas estão monetizando rede social e é legal, bacana, dá um troquinho, isso é bom. Só que tem que tomar cuidado, porque fica se criando conteúdos e conteúdos e conteúdos e conteúdos para chamar atenção e estão falando muita abobrinha nesses conteúdos. Amém? Sempre verifica na palavra para você não se enganar. Quarta trombeta para a gente encerrar, o capítulo 8 hoje, versículo 12. Quando ela foi tocada, trevas na terra. Trevas na terra. Irmãos, eu penso até que tudo o que a gente já viu aqui, até a quarta trombeta, dá para se virar e suportar um pouco, por um pouquinho de tempo, né? Daria para suportar. Uma nação ajuda a outra, um país envia para o outro, um estado envia para o outro, enfim. Não sabemos em que lugar essa terça parte será realidade. Então dá para correr aí atrás do socorro. Mas, amados, 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixará de brilhar. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é muita coisa. A terra vai ficar em trevas, escuridão. O que mais dá pavor na gente, né? Quando acaba a luz. Não é ruim? Você corre, procura uma vela, procura uma lanterna, porque não tem nada. Hoje em dia, graças a Deus, você não tem celular, já liga logo a lanterna do celular, não é? Mas é um negócio ruim, hein? É um negócio ruim. Eu acho que foi até aqui que já tivemos uma situação, parece que ficamos um dia, uma noite, mais um dia, sem energia elétrica, irmãos, foi um negócio chato, viu? Daí não tem internet, as coisas da geladeira derretem tudo. Chega à noite aquele breu, você fica apreensivo, porque daí a bandidagem sai para a rua para aprontar, não é? E haja vela, e haja lanterna, e haja. Olha, meus amados, não é brincadeira. Como que não ficarão ainda mais apavorados os habitantes da terra diante dessas convulsões cada vez maiores e piores? E aí, quando vai dar uma acalmada, que eles pensam, está tudo ok, vão se virar, vai voltar o sol brilhar, busca energia daqui, busca dali, faz qualquer coisa aí, tecnologia muito avançada. Aí ouve lá no versículo 13: ai! 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 O que fala lá, pastor? Os que habitam sobre a terra. Aleluia! Ai dos que habitam sobre a terra. Por quê? Por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ser e que hão de tocar ainda. Ai, não acabou, tem mais 3. Esse ai a coisa ainda vai piorar. Nós não estaremos aqui. Essa é a nossa esperança. É por isso que Paulo fala: esta seja a palavra que vos conforte. A vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus, é a palavra que deve nos trazer consolo, alegria, esperança. Oh glória, oh maravilhoso. A destruição da terça parte das coisas na terra vai continuar no capítulo 9. As últimas trombetas a tocarem,
elas serão ainda mais terríveis. E assim que a última trombeta for tocada, ela já dará o lugar para que as taças continuem a ser derramadas, para que a ira de Deus, de forma ainda mais eficaz, mais poderosa, venha sobre a face da terra. Eita, meu Deus, que coisa tremenda. Leia o versículo 13 para nós mais uma vez, pastor Ricardo. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Olha que interessante. Eu quero trazer essa informação para vocês, que ela é muito interessante. A maioria das Bíblias dizem um anjo voando, ok? Qual é a Bíblia que diz um anjo? Leia aí a sua Bíblia, por favor. Um anjo. E olhei e vi um anjo voar. Alguma Bíblia aqui nesta noite diz águia? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5. Olha que interessante, porque as versões, como a tradução brasileira, TP, a NIV, elas trazem a palavra águia. E olhei e vi uma águia voando. E é muito interessante essa tradução, que ela ficou muito mais próxima do que realmente foi escrito. Uma águia, porque a águia ela é símbolo de julgamento e de vingança em ação. Olha que forte isso. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia. Vai lá para Oséias capítulo 8 e 1. Olha o que diz Oséias capítulo 8 e 1. Só para você entender que a gente não está viajando aqui na maionese, e que essas traduções aqui citadas e outras trazem a palavra águia e trazem de uma forma muito correta, ao invés de anjo. Então você que tem a Bíblia escrita anjo, coloca aí águia. E faça o link com Oséias capítulo 8, versículo 1. Lê pra gente, pastor. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Está vendo só? Um alerta aqui de punição, de juízo. Ele virá, não como anjo, como a águia, contra a casa do Senhor. Então faça o link com esse verso do Apocalipse, para você entender a águia como símbolo de julgamento e de vingança em ação. Vamos ler também Deuteronômio capítulo 28, versículo 49. Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 49. Mas ali do ai, ali é anjos mesmo? Águia. Versículo 13 é águia. Todos é águia? Águia. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Está vendo? Então, preste atenção. Assim como Deus usa na palavra a pomba como símbolo do Espírito Santo, essa águia aqui, que está sendo vista por João, é um ser espiritual. Amém, irmãos? Amém. É um ser espiritual. Mas ele olha, e a tradução comum do grego colocou como sendo um anjo apenas. Mas é interessante você saber que a tradução mais próxima do original vai citar a águia. Por quê? Para fazer referência ao poder da águia, de julgamento, de vingança, como a águia era considerada por eles. Tá pegando o que eu estou falando aí? Estou entendendo? Claro que o Espírito Santo é uma pomba, mas sempre que a gente fala da pomba, o simbolismo remete ao Espírito Santo. Claro que essa águia aqui é um ser espiritual, tá? Que está voando, e João vê como se vê uma águia voando. Estão pegando aí, irmãos? Sim. Põe a trombeta na tua boca. Ele veio como águia contra a
casa do Senhor, porque traspassaram, ou seja, ele vem com julgamento e com vingança, ele vem com força, com intrepidez, com rapidez. Você já viu uma águia caçando? Com força, ela pode carregar até um macaco grande. Um ser humano, ela pode com a garra dela pegar e carregar. É isso que a gente está falando. E é aí que você precisa entender por que é usada aqui a linguagem águia ao invés de anjo. Amém? Abacuque, acho que Abacuque aqui 1:8. Vamos ler? Eita maravilha! Exato. Isso mesmo, pode ler, pastor. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Está vendo só, irmãos? Então essa palavra águia, essa referência à águia, ela já era muito usada no Antigo Testamento, quando se queria falar de poder, de guerra, de anúncio, de vingança, de juízo, a águia já entrava, tá? Então eu trouxe para vocês esse conhecimento, essa observação do versículo 13, para que quando você ler, você já ter na sua mente esse entendimento do poder que a águia tem, da sua força, da sua rapidez, da sua intrepidez, certo? E você entender que está trazendo aqui julgamento, vingança, literalmente, para aqueles que estão sobre a face da terra. Amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Irmãos Jean, venha solar aqui uma canção, nós vamos orar. E orar por aqueles que não conhecem ainda Jesus. Nós vamos clamar, aleluia. E se de repente na sua vida, de alguma forma, de alguma maneira, você está lá cocheando entre dois pensamentos, meio lá, meio cá, que nesta noite, em nome de Jesus, você possa entregar o seu coração para o Espírito Santo e dizer: papai, amarra-me no teu altar, não me deixe fugir de ti. Oh, aleluia. Como nós cantamos no começo do culto: se eu for para o mais alto dos céus, ou para o mais profundo mar, me encontra ali, Jesus. Me traga de volta para os seus braços. Obramante, obrantes, te canta. Sinta a presença do Senhor. Oh glória, oh glória. Nós vamos levantar um clamor agora.